Eu sou Márcio Ferreira e hoje a gente vai desmontar um ponto que muitas pessoas nunca parou para pensar. Hoje eu quero falar de uma pergunta que me fizeram esses dias atrás, né? Quem criou a Bíblia? E a resposta é bem simples, mas a maioria das pessoas não estão preparadas para ouvir. Mas a realidade é que a Bíblia não caiu do céu, não apareceu pronta, não foi escrita por Deus nenhum, e muito menos autores inspirados, né? A Bíblia ela foi montada, editada, cortada, remendada e escolhida por vários grupos humanos ao longo de séculos, e cada um puxando para o seu lado suas crenças e seus próprios interesses. O primeiro ponto é que não existe a Bíblia Sagrada. Existem várias versões diferentes com livros a mais, livros a menos, traduções divergentes e até contradições internas. Isso já mostra que não foi um Deus que organizou nada. Se um ser perfeito tivesse escrito, deveria existir apenas uma versão perfeita, imutável, clara e universal. Mas na realidade temos uma coxa de retalho humana, né? E o segundo ponto é que os primeiros textos bíblicos eles eram histórias orais. Não tinha papel, não tinha livro, não tinha escritura organizada. Eram lendas, tradições e contos passados aí de gerações em gerações, né? Que foram aí mudando as histórias de acordo com cada autor, né? Imagina aí 500, 800, 1000 anos aí, né? E o principal objetivo era controlar, doutrinar, né? Unificar o povo, né? E então esses líderes religiosos, eles começaram a escrever relatos para justificar a guerra, culpar inimigos, manter a autoridade e convencer a população de que obedecer era mandamento divino. Isso foi muito comum nas antiguidades inteiras, não só Israel, né? Já o quarto ponto é que essas histórias elas foram ganhando camada. Quando um grupo escrevia algo, chegava outro grupo, né, reescrevia, ajustava, mudava, inventava milagres, exagerava números e colocava profecias que nunca existiram antes. É como se você editasse um livro várias vezes colocando sua versão, né? O resultado final eram textos cheios de coerências, né? Porque não foi escrito por uma mente perfeita, e sim por dezenas de autores diferentes com ideias totalmente diferentes. E já o Novo Testamento foi escolhido no voto, literalmente. Conselhos reuniram vários líderes religiosos que decidiram nas reuniões quais livros valiam e quais seriam descartados. E vários deles foram eliminados e outros foram mantidos. Nada disso foi Deus falando, foram apenas autores escolhendo o que era mais conveniente para a igreja da época. E a Bíblia ela só passou a ser chamada de Palavra de Deus muitos séculos depois. No começo ninguém tratava esses textos como sagrado, né? Era assim, apenas documentos comuns, né? Foi só quando a igreja percebeu que precisava de um livro para controlar e doutrinar os que decidiram que era texto inspirado. Então, assim, quando as pessoas me perguntam quem criou a Bíblia, a gente responde a realidade, né? Que foi por uma sequência de grupos religiosos, né? E cada grupo foram moldando as histórias do jeito que queria, né? Os objetivos aí de doutrinar, manter o povo, né? E, na verdade, não tem nada de divinação nenhuma, né? Inspiração nenhuma, né? Foram apenas interesses humanos, né? E o mais irônico é que as pessoas acreditam, né, que é um livro perfeito, né? Mas não percebe que é um livro montado
como se monta quebra-cabeça com peças faltando, peças trocadas, pedaços inventados, né? E se fosse realmente escrito, fosse realmente um livro inspirado por Deus, né? Ela não tinha várias contradições, né? E muito menos líderes religiosos tentando explicar o que um ser perfeito teria que acontecesse, né? Então, assim, por isso que eu prefiro ficar com o lado da lógica, porque quando você olha para a história sem medo, a verdade aparece de uma maneira muito simples. Desde já agradeço muito aí pela sua presença, pelo seu like, pela sua inscrição. Compartilhe o vídeo e se inscreva aqui no canal. Deixe o seu like aí nesse vídeo aí. Agradeço bastante. Fui, até o próximo vídeo.